E aí, qual de vocês, quem de vocês que está nos acompanhando, que não se sente um bom vendedor ou não se sente à vontade em falar sobre vendas? Ah, não, Clara, medicina é algo muito mais profundo. Medicina é a minha vocação, é quase um sacerdócio para mim. Ixi, a gente ouve isso demais aqui no Descomplique, né? E os colegas médicos acabam tendo muita dificuldade em falar sobre vendas. Por muitos anos na minha vida, eu acreditei que a venda, né, ser vendedor era algo que era nato. Eu falava, gente, eu não nasci com sangue de vendedor, eu não sou boa vendedora. E eu achava que era tudo ou nada, né? Ou eu tinha nascido assim, no caso, eu não tinha nascido assim, ou eu ia ficar a vida inteira, né, me considerando uma péssima vendedora. Na ocasião, quando eu achava isso, né, eu estava lá na minha adolescência, eu fazia muita bijuteria. Por muitos anos eu fiz bijuteria e ganhava um dinheirinho com isso, né? E eu fazia, confeccionava, e a minha irmã, que tem 7 anos a menos que eu, ela vendia. E na época, minha irmã era porreta na venda, ela cobrava, que tinha. Eu devia ter meus 15, minha irmã tinha 8, e ela ia para a rua vender, cobrar, olha que loucura. Então, para mim, dentro da minha casa, eu tinha um exemplo muito grande do que era um vendedor nato. A minha irmã era uma vendedora nata. Pô, ela tinha 8 anos e vendia minhas bijuterias, e vendia bem, e cobrava bem. Ninguém ficava devendo ela, não, porque ela era insistente, ela era incisiva, com 8 anos. Então, para mim, eu tinha um exemplo dentro de casa do que era alguém que era um vendedor de berço e alguém que era péssimo em vendas. Isso eu carreguei por algum tempo, achando que eu não tinha jeito, né? Era melhor eu ficar nos bastidores, porque eu era ruim de venda. Só que, com o tempo, eu fui aprendendo que a venda ela é uma habilidade. E assim como qualquer outra habilidade, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser incentivada, ela pode ser melhorada, lapidada. Então, é por isso que a gente tem falado cada vez mais de vendas aqui no Descomplique. Primeiro, porque a gente precisa que você que está aí nos acompanhando, você, colega médico, nós precisamos que você abandone algumas preconcepções que você tem. Por exemplo, que ser vendedor é ser chato, é você ficar empurrando alguma coisa para alguém. Esses pensamentos que a gente tem sobre vendedores nos afastam da ideia de ser um vendedor. Porque ninguém quer ser chato, ninguém quer nada para ninguém. Então, se você rotula o vendedor como alguém, sabe, inconveniente, insistente, você vai fugir disso, porque você não quer ser assim. É igual as pessoas que acham que ter dinheiro é ruim. Você vai afastar o dinheiro de você. Por quê? Você não quer nada ruim próximo a você. Então, a gente precisa se livrar desses pensamentos, dessas crenças, que são crenças limitantes, porque elas vão limitar a forma que a gente encara aquela situação. Ah, existem vendedores ruins, vendedores chatos, insistentes? Claro, assim como existem médicos ruins, chatos e, enfim, tecnicamente incompetentes, toda profissão vão ter bons profissionais e péssimos profissionais. Então, nesse momento, a primeira coisa que eu preciso que você faça é que você deixe para trás alguns conceitos, preconceitos que você tem sobre vendedores. Bom, outra coisa que a gente precisa, eu preciso, né, que vocês tenham clareza em relação a ser vendedor. A gente costuma dizer aqui no Descomplique que existem 3 tipos de pessoas, né? Aquelas que vendem tempo, aquelas que vendem produto e aquelas que vendem serviço. E que, no final das contas, todos nós vamos vender uma coisa ou outra. Então, por exemplo, o dono de uma loja de roupa, ele vende produto, né? Ele vende uma blusa, uma calça, uma jaqueta, ele vende produtos. Você pode ir num restaurante que vai te vender um serviço, né? Um almoço, uma experiência. E você, quando fala do médico, você está falando ou de vendedores de serviço também, ou de vendedores de tempo. Então, quando você, por exemplo, trabalha para o convênio médico, você tem lá, né, sua agenda da consulta, ele te paga tanto, ele está comprando suas horas, então você está vendendo seu tempo.
que é uma das piores coisas que a gente pode vender, tá, gente? Por quê? O nosso tempo é limitado. Nós temos, no máximo, 4 horas por dia. Então, quando você vende um produto, blusa, por exemplo, cara, você ganha na escala. Hoje você vende 10, você pode se organizar para vender 1.000 blusas e ganhar menos em cada uma, e no final você ganhar mais por todas elas, né? Porque você vende na escala, você vende na quantidade. Quem vende serviço, você consegue escalar serviço também. Você consegue montar uma equipe maior, estruturar aquilo e ganhar em quantidade. O médico, ele não trabalha com quantidade. Por mais que você queira, né, agenda cheia, que você queira seu consultório movimentado, você vai chegar num teto. Vai haver um limite, você não consegue ir além, porque você tem um número limitado de horas no seu dia. Então, você não consegue dobrar a tua agenda, triplicar a sua agenda. Não, eu vou colocar um preço baixo para eu ganhar na quantidade. Não é esse o pensamento, a linha de raciocínio que o médico pode ter, porque a gente não consegue escalar o nosso trabalho. Ah, não, claro, eu vou montar uma equipe, eu vou trazer outros médicos para trabalhar comigo. Tudo bem, você pode criar uma estrutura que te permite trabalhar as suas horas, né? Você vai ter ali horas de outros profissionais. Mas, de uma forma geral, nós que trabalhamos vendendo um serviço muito personalizado, por quê? O nosso serviço é 1 para 1. É você, no seu consultório, com o seu paciente, um paciente por vez. Então, você não consegue escalar isso em grandes proporções. Então, entendeu que existe 3 tipos de serviço e produto. O médico geralmente está ali no serviço e no tempo. Coisas mais difíceis de escalar. Por isso, quando a gente falou ontem de esquema de desconto, limita muito o teu negócio. Porque você não consegue ir para quantidade. Alguém que trabalha no blusa, opa, fim de ano é maravilhoso, faz uma ação aí, dá um descontinho de 10% na blusa, pô, você ganha muito mais na quantidade, tá ótimo para aquele tipo de negócio. O nosso tipo de negócio é outro, a nossa jogada é diferente. É um jogo 1 a 1, é jogo direcionado, humanizado, empático com o seu paciente, né? Exige que você tenha ali um tempo para dar assistência adequada para ele, tá? E a outra coisa em relação a vendas que a gente gosta de falar muito é que existem 2 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que sabem e aquelas pessoas que vão trabalhar para quem sabe vender. Ter vendedor é uma habilidade que pode ser treinável. Você hoje pode não ter habilidade nenhuma em venda e se tornar alguém bom nisso. E, gente, só assim para alinhar o que a gente está falando aqui. Quando eu falo em você ser um médico bom em vendas, eu não estou falando para você ser insistente em vender sem parecer que está vendendo. Não é só chegar lá no consultório e falar, faz tal procedimento assistindo para o paciente. Não. O processo de vendas ele é mais amplo que esse. Quando a gente está na rede social, você está aí falando sobre a sua especialidade, tirando uma dúvida da sua audiência, explicando, né, educando o teu público, você está vendendo. Você está vendendo sem parecer que está. Porque todo o caminho percorrido pelo paciente envolve a venda. A medicina, dependendo da sua especialidade, existem serviços de necessidade número 1. Existem serviços que são eletivos. Na dermato tem muito serviço que é estético, que é complementar, que a pessoa está fazendo porque quer, não é porque precisa. Então, a gente tem que ter noção também do nosso jogo, né? Você, dentro da sua especialidade, o que você oferece é algo necessário, é algo eletivo, e independente de ser necessário ou não, você vai precisar cobrar um valor por isso. É o seu trabalho. A gente não está falando em cobrar exorbitantemente, em extorquir o paciente, em usar do momento de dor dele para superfaturar. Não é nada disso que a gente fala no Descomplique. A gente fala em valores justos. O justo para o paciente e o justo para você, médico, que dedicou anos e anos, e dedica até hoje tempo da sua vida para continuar atualizado tecnicamente, continuar oferecendo o que tem de melhor para o teu paciente. Então, deixe de lado esse pânico, né? Essa aversão que a gente tem em falar sobre vendas. Falar sobre vendas, gente, é facilitar.
A venda é facilitar o que você tem para oferecer e o que o outro precisa. Então, é uma mão de via dupla. A venda, ela vai muito além, ela é muito mais sutil. É você abrir uma caixinha de pergunta e você tá ali solícito para esclarecer a dúvida da tua audiência. É você tá ali mostrando o teu hobby, o teu hábito de vida, um exercício que você faz. A venda faz parte de todas as relações. E ela começa muito antes do paciente ir até o seu consultório. Lá atrás, há 20 anos atrás, as coisas eram muito mais olho no olho, né? Você tinha que ter o paciente indo no seu consultório para ele entender a dinâmica do que você oferecia, para ele entender o seu serviço, para ele entender tua linha de pensamento. Hoje em dia, com a rede social, a gente consegue poupar muita coisa aqui. Você consegue mostrar quem você verdadeiramente é para o teu seguidor, para a pessoa que te acompanha. E essa pessoa pode, diante disso, escolher se você é alguém que ela se identifica ou não. Então, hoje em dia, vá para as redes sociais, traga informação, traga conteúdo, mostre quem está por trás do teu jaleco, quem é a pessoa que está ali, qual é a alma daquela pessoa, quais são seus gostos, quais são suas prioridades, seus princípios, qual é a sua missão, para que você trabalha, o que te impulsiona a levantar da cama. Fale sobre isso. Isso gera, gente, conexão. Então, o colega que hoje se nega a estar na rede social, ele está se negando a explorar, né, positivamente, o que facilita muito o nosso trabalho. Facilita muito a experiência que o paciente vai tendo até você. Porque outra coisa que a gente fala muito aqui no Descomplique, não vista máscaras. Seja você mesmo. O importante é que você não use uma máscara, que você seja exatamente quem você é. Porque aí, quando o paciente na rede social se identificar e for até você no seu consultório, ele vai falar assim: caramba, a doutora Clara é exatamente como ela é. E é essa sensação que o paciente tem que ter